Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro módulo da série Batalhas Espirituais. E neste primeiro módulo iremos falar sobre ataques espirituais contra os casais, contra o casamento. Por que estamos começando esta série falando sobre casais? Porque o casamento ou o casal é a base de toda a família, é o projeto maior de Deus. Então nós iremos falar sobre os ataques que acontecem em todo casamento que está sob uma influência espiritual, sobre uma ação maligna. E talvez aquilo que eu venha falar tenha algo a ver com aquilo que você possa estar passando. Então vamos falar sobre ataques espirituais sobre os casais. Primeiro, brigas e discussões constantes e intensas. O teu casamento tem passado por brigas e discussões intensas e constantes, sempre brigando, sempre discutindo, nunca chegam a um bem comum, a um denominador comum, sempre palavras de ódio, de calúnia, de acusações, de feridas. Você sempre está armado e armada emocionalmente para dar uma má resposta para o seu cônjuge. Isto pode ser sim um ataque espiritual. Repito, brigas e discussões constantes e intensas. É uma primeira característica de um casal que pode estar debaixo de um ataque espiritual. Segundo, dificuldade de comunicação e distanciamento emocional. A sua comunicação com seu cônjuge tem sido uma comunicação violenta ou uma comunicação tranquila, a qual você consegue ouvir o seu cônjuge, entender o que ele está passando, o que ele está tentando falar, ou você tem dificuldade de ouvir esta pessoa, aquele que está com você durante a vida. Então, um dos ataques também malignos é a dificuldade de comunicação. Não há mais diálogo neste relacionamento, não há mais uma comunicação saudável, respeitosa, sempre com um tom áspero, ou uma palavra de deboche, ou de ironia, ou de crítica. E está tudo bem, e está tudo normal, como se não houvesse nenhum problema. Segundo também é o distanciamento emocional. Você já não está mais preocupado ou preocupada com o bem-estar emocional do seu cônjuge, se ela está triste, se ele está com raiva, se ele está ferido, magoado, se ele não quer se aproximar, se vocês não querem se comunicar. Este foi o grande problema no Jardim do Éden, quando Adão se calou, a serpente falou. Quando o homem se cala, quando não há mais comunicação no casamento, a serpente sempre irá falar. Então você precisa estar atento ao ataque espiritual, dificuldade de comunicação e distanciamento emocional. Outra característica de que o teu casamento pode estar passando por uma guerra espiritual: frieza e orgulho. Ou seja, você já não tem mais desejo pelo seu cônjuge, já não tem mais aquela paixão, aquele desejo humano de todo casal. Você já é frio, cauteloso, cautelosa, você já não se preocupa mais em agradar, em tornar aquela pessoa feliz, em trazer um ambiente de paz. Olha, isso é muito perigoso, a frieza espiritual. Um coração endurecido, um coração que já não tem mais sentimentos por aquela outra pessoa. E outra coisa é o orgulho, você nunca dar o braço a torcer, você nunca pedir perdão ou liberar perdão, né? Você tem dificuldade de dizer, olha, eu errei, eu falhei, eu assumo a minha responsabilidade, quem pisou na bola agora fui eu. Então você precisa entender quem está te influenciando a ser um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa, a ponto de não abrir mão dos seus conceitos, das suas opiniões. É sempre as suas opiniões que prevalecem. Isso, gente, pode ser um sofisma na mente, um pensamento maligno, algo que o inimigo semeou neste casal. Então, orgulho é uma ação maligna,
é um espírito que atua para separar o casal. O marido nunca irá pedir perdão, a esposa nunca assumirá que está errada e eles nunca terão humildade para se entenderem. Olha só, tentações e infidelidade. Essas tentações podem vir através de você começar a buscar aconselhamento pelo sexo oposto diariamente. Situações que você enfrenta na sua vida emocional, na sua vida particular, você tem dificuldade de procurar sua esposa e compartilhar com ela as suas dificuldades, as suas falhas e assim também com o seu marido, aquilo que você tem enfrentado na alma, no pensamento. Às vezes você está passando por uma fase de confusão mental, de medo, inseguranças, às vezes sentimentos ruins, porém você tem uma melhor amiga, um melhor amigo, mas o seu cônjuge não é este melhor amigo. E isto pode ser um ataque espiritual. Esteja atento a este sinal. Você que é casado, você não pode ter um melhor amigo além da sua esposa ou uma melhor amiga. E da mesma maneira, a mulher não pode ter uma melhor amiga. Há um melhor amigo. O seu melhor amigo tem que ser o seu cônjuge. Se isso não estiver acontecendo, tem algo de errado. Não queira dizer que você não tenha boas amizades, bons relacionamentos. Não queira dizer que você não tenha alguém que você possa confiar. Mas existem áreas restritas da sua vida, áreas particulares que somente o seu cônjuge precisa ter conhecimento, até para você não ficar refém de outra pessoa. Até para que o conselho daquela pessoa não venha suprir uma carência emocional sua. Então esteja atento a tentações e infidelidade. Outra área, desânimo espiritual e apatia. Você já não consegue mais orar com o seu cônjuge, já não consegue mais fazer campanhas espirituais, às vezes até interceder por ele ou interceder por ela. Se você tem tido dificuldade de orar pelo teu casamento, pela tua esposa, pelo teu marido, tenha certeza, há um ataque espiritual aí. Todo casal saudável entende a necessidade da intercessão. Todo casal saudável entende que precisa cobrir o seu cônjuge em oração. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro irá levantá-lo. Mas ai daquele que estiver só, quem irá levantá-lo? Então, desânimo espiritual e apatia. Você já não é mais empático, você já não tem mais aquele carinho, aquele afeto espiritual e emocional com aquela pessoa. Críticas constantes e desprezo podem ser ataques espirituais. Você é alguém que vive criticando o seu marido, apontando sempre falhas, nunca reconhecendo características importantes, reconhecendo potenciais deste homem, valores deste homem, e da mesma maneira você, querido, vive criticando a sua esposa, apontando defeitos na aparência, no cabelo, no seu corpo físico, no seu modo de falar, de caminhar, de agir. Cuidado com as críticas excessivas e cuidado também para não usar aquele termo, é uma crítica construtiva. Pessoas têm uma facilidade de ferir o outro, principalmente os casais, usando este termo, é apenas uma crítica construtiva. Não faça isso, isto vai te distanciar mais ainda do seu cônjuge. Então, um ataque espiritual muito perigoso são críticas constantes e desprezo. Desprezar a presença de alguém na sua sala. De repente você está com a sua esposa na sala e você despreza a presença dela. De repente você está à mesa com seu marido e você despreza a presença dele. Então o desprezo do seu cônjuge pode ser um ataque espiritual. Medos e inseguranças. Você sempre está com medo do futuro ao lado desta pessoa. Você não se sente seguro
com ela, com ele, sempre achando que qualquer momento este homem vai lhe abandonar, esta mulher vai lhe abandonar, lhe deixar no caminho. Então este casal sempre está inseguro. Isto pode ser sim um ataque espiritual, onde não há confiança, onde não há segurança, onde o medo predomina, a insegurança predomina. Deus não é Senhor neste casamento, o medo fala mais alto, a insegurança fala mais alto, e uma hora esse casamento vai ruir. Então analise se você não está passando pelo medo no seu casamento e por inseguranças constantes na sua vida a dois. Isto pode ser também um ataque espiritual. Interferências externas e indevidas são familiares que sempre estão interrompendo a sua vida conjugal, familiares que sempre procuram se informar como está a sua vida íntima, como está a sua comunicação, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Olha, cuidado, essas interferências podem ser nocivas. Nem toda esposa gosta da interferência da sogra no casamento, do genro no casamento, da nora. Nem todo marido suporta a interferência de familiares da esposa no seu casamento, sejam quem eles forem. Então esteja atento a interferências externas, amigas, amigos que sempre estão interferindo nas suas decisões, nas suas compras, nas suas atitudes, naquilo que vocês dois concordaram. Não é comum um casal sempre ter que procurar uma terceira pessoa para dar uma opinião em uma decisão que vocês dois já tomaram. Então, cuidado, eu vou repetir aqui neste primeiro módulo dessa série Batalhas Espirituais. Brigas e discussões constantes e intensas, dificuldade de comunicação e distanciamento emocional, frieza e orgulho, tentações e infidelidade, desânimo espiritual e apatia, críticas e desprezo, medos e insegurança, interferências externas e indevidas. Que você esteja atento a estas áreas, porque agora, no segundo módulo, iremos falar como você deve lidar, como você deve agir contra todas essas áreas que lhe foram apresentadas. Então eu conto com você agora no próximo módulo, que estaremos falando sobre como blindar e proteger o seu casamento.